LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Agrocanal LFZ Consultoria. O Agrocanal criado para você do agronegócio, que gosta de marketing, que gosta de vendas, onde a gente entrevista os ícones do mercado brasileiro. E hoje não poderia ser diferente, eu estou aqui com o meu amigo Gilberto Scavinato. Conheci o Gilberto, eu acho que há 38 anos atrás. É duro falar isso aí, que a gente vai ficando meio velho quando a gente fala isso aí, mas há 38 anos atrás, quando eu trabalhei na antiga Ciba-Geig, onde o Gilberto desempenhou vários papéis lá dentro dessa companhia, até chegar num gerente de marketing da Ciba-Geig do Brasil naquela época. Gilberto, seja bem-vindo ao Agrocanal LFZ Consultoria. Boa tarde, Esgodo. É um prazer falar contigo e relembrar os tempos de Ciba. E um prazer falar com os seus ouvintes aí. Beleza. Gilberto, assim, por curiosidade, conta para nós. Você tem alguém na família que é agricultor, que é pecuarista? Como é que tu veio parar no agronegócio, meu amigo? Conta para nós. É totalmente diferente do que muita gente pensa. Não tenho, venho de uma família humilde, eh, trabalhadores aí do interior de São Paulo. E eu sempre gostei muito de propriedade, terra, de fazenda, de agricultura, mas nunca tive esse privilégio, né? E quando fui decidir fazer minha faculdade, fiz até dois vestibulares para medicina, que não tem nada a ver. E aí eu vi que não. Ainda bem que eu parei no vestibular. Não era por E aí, é. não era por aí. E aí eu fui fazer o vestibular de agronomia, né? E tive alguns influenciadores, o meu padrinho, morava muito perto da minha casa, ele tinha um terreno muito grande, então ele tinha uma chácara praticamente, né? Horta, fruta, criação. E eu vivia o dia inteiro na casa dele, que ele era aposentado, tinha tempo e tal. Então me influenciou bastante. O filho dele trabalhava numa empresa de mecanização agrícola, então eu saía com eles naquelas patrulhas agrícolas para reformar estradas, eu ia junto. Como minha mãe confiava nele, eu ia passear e fui vendo a agricultura, o campo e tal. E sempre gostei muito de natureza. Eu sou pescador desde criança, então sempre gosto muito de natureza, de água, rio e, né, mato. Então foi nisso aí. Depois fiz agronomia Aonde você e formou, Gilberto? Você fez agronomia eu aonde? formei em Pinhal, Espírito Santo Pinhal, Pô, em eu sempre. 1980. Agora tem que fazer um E parênteses aí. Pera aí, cara. No meus treinamentos eu sempre falo assim, ó, cara. Tem 3 lugares do Brasil, 3 faculdades que formam bandido. Uma é onde eu formei, em Bandeirantes, outra é Paraguaçu Paulista e a terceira é Pinhal. Só forma bandido nessas faculdades aí. é certo em parte. Mas sai algumas exceções aí, né, cara? Vai. E aí, na verdade, conheci minha esposa lá fazendo agronomia também, me casei, e depois herdamos uma pequena propriedade no sul de Minas, e eu fui agricultor, produzi café por 17 anos, Pô, que lugar do sul de e Minas? Andradas, Andradas, ali eu região não natal da minha conheço. esposa. É, É perto de Poços de Caldas, perto de sei. Pinhal. Eu plantei em Guapé, cara, acredita? É um pouco mais longe, mais lá perto de É, Alfenas. isso. E aí produzimos café e o sítio era produtivo, estava tudo organizado, e tal, mas era muito trabalho para quem era um executivo aqui em São Paulo e tinha que viajar e Você cuidar e já voltar. estava na Ciba, foi o teu primeiro Não, não emprego. é, sim, 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 sim. Eu estava na CIB. Então eu Como produzi é que você café. entrou na Ciba? Porque hoje, daqui a pouco, nós vamos entrar na parte de recrutamento e seleção, né? E aí eu queria entender, a tua primeira entrevista na Ciba foi com quem? Você lembra quem era o cara? Lembro, lembro. Quando eu formei, o mercado não estava muito bom, mas eu tive o privilégio de conseguir 5 empregos. Oh, que maravilha. É, dois eu não quis porque eram empregos políticos, por indicação, e nunca gostei disso. Então, um era uma empresa de sementes no Mato Grosso do Sul, o outro era uma empresa de fertilizantes e o quinto era a Ciba. A Ciba era o mais difícil, o mais longe e o mais complexo, e eu preferi ir pela Ciba. A entrevista quem fez comigo foi o Nishitani, que era o coordenador dos estados, e o Marcão, Canela Grossa, lá de BH.
Então eu fui ser RTV em Belo Horizonte. E Belo Horizonte. na entrevista eles não me contaram, falaram que eu ia fazer o BH e uns pedaços de Minas. E chegou lá, eram 440 municípios. Minas tinha 500 e pouquinho, eu só não tinha o sul de Minas e o Triângulo, o resto era meu. Café e E HF eram forte. tudo, não tinha tudo, tinha café, café menos, era a Zona da Mata, mas eu descia para a Zona da Mata, ia até Montes Claros, depois eu ia até Unaí e vinha aqui até Oliveira, no sul de Minas. Era facinho. Puta merda, o que eu digo assim, que eu acho que é mais difícil nisso, sabe o que que é, Gilberto? Que eu vejo hoje, é quando o cara trabalha principalmente com HF. Puta, o cara tem que entender de É. tomate, de batata, de cebola, de cenoura, então o cara tem que estudar que nem um louco para isso aí, né? E, É, mas aí os canais, né, como a área era muito grande, os canais faziam essa parte e eu fiquei, resumindo aí, na CIBA eu fiquei um ano em BH, aí apareceu uma vaga em Poços de Caldas, eu mudei, fiquei um ano em Poços de Caldas trabalhando em café e milho, aí giou no café, e aí eu fui para São Sebastião do Paraíso, lá conheci o Cal, que você entrevistou a semana passada, uma fomos figura. RTV juntos, eu era RTV da CIBA de Agroquímicos e ele da Germinal Pô, mundo lá em pequeno, Paraíso. hein? Mundo É, pequeno. muito pequeno. E aí no outro ano eu mudei para Franca. E aí depois de 4 anos como RTV, eu fui promovido a primeira vez para ser um gestor de equipe. Então eu mudei Certo. para Guaxupé. Eu tinha um time que fazia o sul de Minas e um pedaço de São Paulo, área de café. Sabe que eu E lembro disso aí? Você vai conhecer o meu gestor que teve a mesma posição que a tua, que é o Pedro Sasso, que daqui uns dias eu vou entrevistar ele. Você deve ter conhecido o hum, Pedro Sasso. Hoje ele está na ZMP Consultoria, junto com o João Paulo Zampieri. E a gestão ela era curta, né? 5 pessoas, era rédea curta, acompanhava demais a gente, né? A gente fazia um treinamento de vendas, aí o cara vinha, saía com a gente, acompanhava. Isso se acabou, né? na época, quando nasci, antes de ir para o marketing, eu fui gestor comercial estadual, né? Chamava um coordenador estadual, que hoje seria um gerente comercial. Então, eu dividi o Brasil primeiro com o Renato Boiloni e depois com o Laércio Jampani. O Eu fazia metade Renato do Brasil Bueloni e Laércio e depois o Giampani. Laércio e o João Paulo reportava para mim. Eu conheci o Pedro Sasso. Conheci o Pedro Conheceu? Sasso, conheci todo mundo. Conheci o Pedro Sasso, conheci o Jusceli, conheci toda essa turma que você conhece bem também. Você sabe que Então, a gente trabalhou muito. o Laércio, falei com ele sexta-feira aí, nós vamos agendar uma entrevista também. O Laércio foi chefe do Pedro Sasso lá em Cascavel, né? Uma figura Sim, também, né? Pô, bons tempos, bons bons tempos, né? tempos. E aí você Ah, ficou quanto tempo nessa função coordenando pessoas aí? aí eu saí do sul de Minas, vim para Piracicaba ter uma equipe só de cana. Em 89, eu vim para São Paulo para ser gerente de herbicidas milho e gerente regional de vendas em São Paulo. Fazia Cotia com o Ridomil, lançamos o Ridomil Ridomil, cara. e Tilt em banana. Então, depois eu fui para o marketing, voltei para comercial. E aí, antes de sair da CIBA, eu fiquei como gerente nacional de marketing. Todos os gerentes de produtos reportavam para mim, né? Certo, Então, a gente cuidava de todos os produtos por cultura, né? Era uma matriz cultura e produto, né? certo. Então, trabalhamos com um time bom lá, o Zé Hilton, o Rogério Gradim, o Vicente, uma turma boa. A lembrança que eu E tenho de você, assim, na Ciba, era como um homem de marketing mesmo, né? Apesar que eu entrei foi na quando nós fomos Ciba, fazer o reposicionamento dos herbicidas milho no Paraná. pois Era é, uma tropa de choque. Era eu, o Paulo Rezende e o Paulo Aramaki. meu Lembra? Deus do céu, que time, hein, cara? Que time pesado, Exato. hein, cara? A gente Ó, passou bons por todos os tempos. regionais. É Primessa, Nessa época, Primatop, Gesaprim, Primólio e Companhia Limitada. e trimestre, nessa época Primessa. foi que nós rodamos o Brasil. Nós ficamos 11 semanas viajando. Barbaridade. Em todos os regionais que tinha milho no Brasil, nós passamos para dar aquele treinamento e o posicionamento completo do portfólio. Quando chegou em casa, o cachorro queria te pegar, nem te conhecia mais, cara. Não, a gente passava fim de semana, depois trocava a mala e voltava, passava fim de semana. A tua esposa também trabalhou no agronegócio ou ela não trabalhou? Com esse monte de mudanças que eu te contei na CIB, eu matei a carreira dela. Eu Pô, arrumei um trabalho para ela em Belo Horizonte. Antes dela chegar, eu fui transferido. E aí, eu mudei 9 vezes em 6 vezes em 9 anos. você sabe qual era o sonho da minha esposa? É. Que eu só vim concretizar ele
uns 5 anos atrás aqui, era ter uma Hum. cozinha planejada, cara. Porque a nossa cozinha era sempre emendada, né, cara? Com balcão dali, pedaço daqui, pedaço de lá, muda pra cá, muda pra lá. O sonho dela era uma cozinha planejada. Nós mudamos muito até depois de 89, até chegar em São Paulo, e depois aí paramos. Aí eu fiquei 15 anos na Ciba e fui para a Rony Polem, para a Ródia, né? Para Certo? ser, para ser diretor de marketing e regulatório para o Brasil e América Latina Sul. O que eu tô E lembrando aí aqui, não foi o Rodiurão uma vez que deu um problema desgraciado? foi, Você estava na Ródia nesse tempo? foi quando eu estava saindo do Brasil e de ser diretor da Avens na Argentina. Já Ah, era velho. Avens quando ele O deu que, o que problema. que aconteceu? Me relembra esse episódio triste, que nem diz o outro, né? Uma contaminação cruzada. Hum. E aí o produto deu o quê? Deu fito ou não funcionou? Deu feito, deu feito. Só que o problema é que tinha um lote que tinha contaminação, outro não. Então ninguém sabia se o problema era nosso. Enquanto isso, plantou 1 milhão de hectares de soja Nossa. e aí teve um problema brasileiro aí grande que respingou aí no setor. Mas na época a gente contratou o seguro e a gente visitou os clientes e foi feito Um com acerto com todo mundo. 99% dos clientes receberam a indenização correta na época e É. foi resolvido. Isso é muito importante. Eu tenho uma lâmina que eu abro meu treinamento de vendas, onde ele fala que 65% dos clientes ou as vendas que a gente perde, né, são pela indiferença que a gente trata os nossos clientes. Então você está deixando claro que a Rodia não foi indiferente ao cliente nem ao É, problema, ou seja, acontece, aconteceu. Vamos resolver, né? foi a Ventes, né? Só para A corrigir. Ventes, né, já não era mais Rodia. Já E era a Ventes. daí, depois disso Eu aí, fui para a você ficou Argentina, aí 5 anos, foi para Argentina. Na Argentina você foi fazer o quê? fui ser o diretor do país. Eu fiquei como De- diretor-geral da Ventes na Argentina. Certo. E aí, quando a Bayer comprou, eu voltei para o Brasil como Bayer. Fiquei como diretor dos Cerrados por 1 ano. E na Bayer, o sistema que eles adotaram pós-fusão, compra, né? Pós-compra, né? Não era do meu agrado, então eu É. saí, fiz tipo um sabático, fiquei 1 ano com uma consultoria, e aí veio a Nufarm. E aí foi um capítulo diferente, que a Nufarm tinha 4 pessoas no Brasil. Puta Então, eu merda. entrei no Farm para ser o quinto funcionário e já com plano de comprar uma empresa. Ou Aí seja, não tinha nada. não, tinha 4 pessoas só. Eu tinha tido um registro. A E no aí eu fui Farm, para os qual Estados era, Unidos, qual era a origem dela, Gilberto? australiano. Australiana. Aí eu fui para os Estados Certo. Unidos para conhecer o pessoal, aceitei a proposta porque tinha um plano de comprar uma empresa. Aí nós Entendi. compramos metade da Agripec, foram 3 anos, e aí no final do terceiro ano compramos a outra metade. O resumo foram 15 anos e a gente gerenciou sempre a América Latina Sul. Quando nós começamos, tinha 20 pessoas na América Latina Sul e faturava 14 milhões de dólares australiano. E quando nós deixamos a empresa em 2019, faturava 1 bilhão e 200. Tá merda. E tinha 650 pessoas, né? Então foram 15 anos aí de trabalho no Brasil, Argentina, Chile e Colômbia. Até ela ser vendida. Não, eu saí, eu comprei a Agripec para formar no Farm e vendia no Farm para Sumitomo. Eu participei da compra e da venda. Que quando no Farm, quando eu decidi sair, eu fiz um plano de saída, né, bem negociado. Eu já queria sair com 60 anos, aí depois fiquei mais um período como diretor-geral. E aí já estava tudo certo para mim deixar a empresa quando me avisaram que estava em negociação com a Sumitomo. Entendi. Então, eu participei das reuniões de avaliação, reuniões com bancos, apresentação de business case, auditoria, due diligence. Eu participei de todo esse processo, né, até que a venda fosse concluída. E também fiz um período para passar, né, para o meu sucessor, né. Eu fiquei lá, eu deixei a posição em julho, fiquei até outubro, para passar para o meu sucessor. Então, foram 39 anos de carreira na indústria de defensivos, e agora são 4 anos que eu estou na consultoria CT do Agro, que a gente cuida aí do Da recrutamento e gurizada. seleção dos Mas me profissionais, né? diga uma coisa, você saiu, né? Quando você saiu, falou, pô, vou sair dos fornecedores aí, né? Que trabalhei a vida inteira
e vou entrar num momento sabático, vou dar uma descansada e vou ver o que vai aparecer? Ou você já tinha essa ideia de montar esse negócio que você tem hoje, que é uma empresa de recrutamento e seleção de pessoas? Quando eu saí, eu tinha pronto o projeto da consultoria, tanto que eu saí em outubro, em novembro, meu escritório aqui em Perdiz estava montado, da onde eu estou falando hoje, que é Certo? vizinho da minha casa aqui. E eu comecei prestando uma consultoria exclusiva para no Farm, um contrato para cuidar de parte de acesso ao mercado, marketing, estratégia de CRM e fazer a transição da posição. Era uma E consultoria já diferente daquilo que você faz hoje, né? Exatamente. E essa consultoria, ela derivou na revisão de um projeto lá de ATVs, e eu já tinha buscado essa alternativa de trabalhar com gestão de pessoas. Eu fiz meu MBA na Dom Cabral em gestão empresarial, mas a minha tese foi gestão de pessoas. Não foi Entendi. marketing comercial. Isso lá em 2002, 2001. E aí eu comecei fazendo um trabalho para no Farm, Sumitomo já estava na transição no Farm Sumitomo, para fazer o recrutamento dos ATVs, né? Certo. Aí eu convidei dois profissionais de RH para trabalhar comigo aqui na consultoria. Então, em junho de 2020, nós começamos com recrutamento e seleção, então completamos 3 anos agora. Estamos fazendo o quarto programa consecutivo da Sumitomo, dos ATVs, e temos hoje aí na consultoria uns 30 clientes. Então, meu plano de saída, para resumir, ele foi programado. E se eu posso deixar aqui alguma recomendação para os amigos que nos ouvem, se você decidir deixar a sua vida corporativa, tenha um plano B, que não precisa ser continuar trabalhando, mas você tem que ter alguma coisa para se ocupar, para ser útil, para ter um propósito, né? E não ir para casa pôr pijama e assistir TV. Esse é o pior plano que você pode ter, né? É, Então, eu sempre brinco, sabe, que não nasci para ter uma casa na praia, para sentar na beira-mar e ficar olhando as ondas do mar. Em 3 dias eu vou ter raiva dessas ondas, né, cara? mais Então, ou menos. eu vou plantar, eu vou, na verdade, colher tudo aquilo que eu fiz durante toda a minha vida, e acredito que você está fazendo, até a hora que a gente tiver capacidade física, né? Eu acho que esse que é o meu ponto, e acredito que é o É, seu também, né? você já está numa consultoria diferente. A vida corporativa, a gente contou alguns pedacinhos aí, né? Mas quando nós criamos no Farm na América Latina Sul, tinha Brasil, Argentina, Chile e Colômbia, durante 5 anos eu ficava uma semana em cada país. Eu Ah, ficava uma semana no Chile, uma semana na Colômbia, uma semana na Argentina, uma semana no Brasil. Então, 38 anos praticamente, fora um ano de consultoria nessa vida corporativa, né, que começou lá em 81, acho que foram suficientes para a gente aprender muito. Eu sou muito grato pela minha vida corporativa, pela minha carreira que eu consegui fazer nas empresas. Sempre encontrei pessoas muito boas, que sempre me deram a mão, líderes muito bons. Quando eles não eram tão bons, eu procurava aprender até com os erros deles e aprendia muito mais com os conselhos dos bons líderes, né? E então tive muita sorte de sempre encontrar mais gente boa na minha trajetória do que gente que não fosse que não parceira, agregasse, né? não agregasse. É, Então, mas esse mundo corporativo, ele chega a um momento que você poderia ter ainda muito tempo, né, para dedicar para outras coisas. Então, brincando, vamos fazer agora, dia 31 de outubro, 4 anos que eu já deixei a vida corporativa. Mas eu estou inserido nela, né, com os clientes, com as entrevistas. o Então, a importante é o gente seguinte, tá feliz, meu amigo? muito, muito. Pronto, E, cara. com- e com isso, né, como a gente não pode ficar olhando as ondas do mar, mas como eu falei que eu sou pescador, com isso eu consigo um tempo para minha família, um tempo para o lazer, um tempo para É, as pescarias, e eu só aí a acho gente que vai. você tá morando no lugar errado. Você não tá morando na praia para poder ir pescar, dar uma escapada. Mas é muito perto, né? São 100 quilômetros aqui. Ah, Então, é perto, perto demais. Você sabe que você falou das viagens, aí eu me lembrei de um fato pitoresco na minha vida, Gilberto. Eu cheguei uma vez de viagem, sexta-feira, tomei um banho, disse, puta, agora eu vou sentar aqui no sofá, assistir Jornal Nacional, né? A época que a gente ainda assistia Jornal Nacional.
E aí meu filho, 3 anos mais ou menos, estava sentado no tapete, brincando. Daqui a pouco ele olha para mim e fala assim: ô papaizão, você vem sempre aqui na casa da mamãe Denise? Falei, bah. Me deu uma vontade de perguntar assim: por quê, filho? Tem vindo outro aqui que o pai não está sabendo? Mas você vê como é que é, né, cara? A gente viajava tanto que o nosso filho não tinha ideia que a gente era o pai que morava naquela casa, cara. Tem. A gente dá Quando, risada, né? Mas faz a gente pensar, né? E eu falo, quando quando o eu cara vai fui. decidir, Gilberto, pela posição de uma companhia ou outra, que ele pense no valor intangível, que é o cara que Exato. dorme em casa toda noite quando vai arrumar um emprego. Isso não tem preço, homem. É, quando eu fui, fui voltar da Argentina para cá, na transição aí que a Bayer comprou, por problemas de escola dos meus filhos, né? Eu tenho um casal que já estão bem grandinhos, né? E, graças a Deus, todos formados e cuidando da vida. E estão próximos aí. E minha filha mora aqui, da minha janela eu vejo o apartamento dela e meu filho ainda está comigo, vai casar esse ano. Então, eu fiquei morando 6 meses na Argentina sozinho, minha esposa veio embora antes. Então, quando eu vinha fim de semana, eu fazia ponte aérea. Cada 15 dias eu vinha Buenos Aires e São Paulo. Aí meu filho começou a dar pane na escola, porque ele achava que eu não ia voltar mais. Ele ficava Barbaridade. perguntando todo dia quando que eu voltava, porque ele achava que eu ia e ficava, será que essa semana ele vem? Será que ele não vem? Então, essas É. coisas com a família são complexas. O importante é a gente sentir que a gente fez bem feito e o sentimento do dever cumprido, né? Isso aí não tem Sim. preço. Mas, Gilberto, entrando assim um pouco para esse lado mais de recrutamento, seleção de pessoas, né? Uhum. Você que está embutido nisso aí, a gente tem até um grupo do WhatsApp ao qual você participa de forma ativa, que é um grupo que a gente coloca lá oportunidades de negócio, né? Que são profissionais do Uhum. agro, eu sempre vejo, todos veem você postando em inúmeras posições, e a impressão que fica, Gilberto, é que está tendo mais vaga do que gente boa para trabalhar. Eu estou errado? O que está acontecendo, cara? Me ajuda a entender isso aí. Porque tem hora que você descarrilha 25 posições, não está achando É, gente? O que está é, acontecendo? As empresas estão mais exigentes ou o cara que está mais negligente, sei lá qual é o termo? é assim, ó, aqui na consultoria, para resumir um pouco, nós somos 11 pessoas, tá? Na consultoria. Temos 2 assessoras e somos 9 consultores. Todos os consultores, incluindo minha pessoa, nós somos do agronegócio, tá? Eu venho da área de gestão e os demais são pessoas da área de RH. Sempre foram RH e trabalham com agro, não durante todo o tempo, mas 9 anos, 15 anos, 20 anos de experiência no agro, tem 40, 30 anos de experiência no agro. São todas pessoas experientes. Você é só Então, agro. só agro, Ok. tá? Além de a gente ser só agro, nós trabalhamos muito forte com a indústria de insumos, né? Que é o nosso forte, e posições que são ligadas ao dia a dia dos negócios. O ATV, o RTV, o gerente comercial, o regional de venda, o diretor comercial, o diretor de marketing, trade marketing regional, desenvolvimento de produto, registro. Todas as linhas que compõem o negócio. Exato. E nós não trabalhamos muito, trabalhamos muito pouco as posições de back-office, área de administração, finanças. Nosso negócio, então, para você ter uma ideia, hoje nós temos 23 mil currículos no nosso banco de dados. Barbaridade. Só desses 23 mil currículos, 98% são agrônomos. Tá? E aí, respondendo a sua pergunta, está faltando profissional. Nos últimos 5 anos, o agro explodiu, né? Em termos de crescimento de área, crescimento de tecnologia, crescimento de produtividade. E a tecnologia que chegou, há 10 anos atrás, o que tinha de biológicos? O que tinha Quase nada. de fertilizantes especiais, tanto de solo como foliar? O que tinha de precisão agrícola, agricultura de precisão? O que tinha de agricultura 4.0, 5.0? O que tinha de criação de inimigos naturais? Sistema de previsão de doença, previsão de pragas, software, hardware. As máquinas hoje todas inteligentes, né? Que precisam. Então, tudo isso, quando você vai levar para o campo, tem que ter gente para orientar o agricultor, né? E a quantidade de pessoas que estão formando nas escolas de agronomia
estão se preparando para assumir essas posições, ela está inferior à demanda do mercado. Entendi. Tá? Então, hoje, uma posição, às vezes eu preciso publicar e republicar, porque passa um período X e a gente não consegue Achar a pessoa colocar certa. o profissional. E também tem um outro ponto que é importante a gente ressaltar, que eu nunca vi nesses 43 anos de carreira o agrônomo ser tão valorizado. Então, os agrônomos que são bons, aquilo que você comentou lá, falando da sua trajetória com o Nivaldo, com o Jusceli, que conhecia a erva daninha, tal. Os agrônomos que se diferenciam, que sabem de um produto, sabem de uma tecnologia, que são bons no que fazem, esses têm uma empregabilidade altíssima, entendeu? Porque as empresas estão demandando profissionais que conheçam sementes, defensivos, biológicos, agricultura de precisão, e por aí vai. Então, essa criação também das plataformas de negócio, tipo Lavoro, AgroGalaxy, Nutrim, elas também levaram uma demanda muito forte por mais profissionais para atender o agricultor, né? Então, hoje, nós temos muitas vagas em aberto, né? E publicando mais vagas todo dia, e então todo mês a gente fecha o número de vagas e entra vaga nova e fecha. Então, não para, e acredito que, pelo que a gente acompanha, tem um outro grupo de vagas do Gerson, que ele criou, o Lewandowski da Rainbow, que é o grupo Lembro. Vagas Agro, tem mais de 1.000 participantes, eu monitoro esse grupo todo mês. Então, no mês passado foram mais de 300 vagas de agrônomo publicadas só nesse grupo. Barbaridade. Então, a demanda é muito alta. Se eu fosse fazer uma escola de novo, eu faria agronomia, pela minha paixão pela agronomia e também pelas oportunidades. Pena que eu insisti com minha filha e meu filho para eles derivarem para isso, mas Não não, vieram. não. Eu insisti, É. mas não Mas empurrei. dizem que não existe nada tão ruim que não possa ser piorado. O meu filho fez 4 anos de agronomia, cara. Fez É, 2 anos na Universidade Federal do Paraná, lá em Palotina, né? E é, aí veio a pandemia, ficou 2 anos parado, porque a federal não trabalhou, né? Se eu soubesse, eu tinha feito ele fazer uma particular, né? Porque daí talvez não tivesse desistido. Chegou para claro. mim e falou: pai, não quero mais fazer agronomia. Falei: meu Deus, menino, 4 anos estudando, ou 2 estudando e 2 parados, não gosto, não quero, não quero, e hoje está fazendo em Cascavel engenharia de software. E eu não posso ir para o meu treinamento e dizer que você tem que ser feliz e chegar para ele e dizer que ele tem que fazer agronomia. Você De quer ser jeito nenhum. feliz com engenharia de software, vai ser feliz com engenharia de software. Só que ele me quebrou as pernas, né? Porque eu não gastava nada, né? Agora vai lá, É. paga, fazer o quê? Vamos lá, o pai é para isso mesmo, né? Tem que entregar ele formadinho para o mercado. Ô Gilberto, Cumprir a missão. assim, ó, não é que isso seja uma colocação minha, mas a gente escuta isso no mercado, que o RTV de antigamente, quando a gente começava a trabalhar, parece que o RTV tinha mais sangue nos olhos, era mais pegador do que o RTV de hoje. Eu não estou dizendo que isso seja verdade ou não, são coisas que eu escuto, ou que o mundo mudou e as coisas mudaram. Você sente alguma coisa nesse sentido e tal, que realmente parece que o cara lá das antigas, ou ele precisava mais, eu não sei, porque hoje parece que o menino vem fazer uma entrevista, às vezes ele parece, pergunta para você até que carro que dão para trabalhar. Falei: meu Deus, cara, né? Você acha que as Ó, coisas mudaram muito? Você que está embutido nesse meio aí? é assim, eu acredito que nós estamos vivendo um novo momento, né? E quando você tem um excesso de demanda por profissionais, o profissional acha que ele pode ser mais exigente e ele precisa se dedicar menos. É um engano, né? O que eu vejo é que as empresas hoje que têm os melhores profissionais, elas, para sair dessa armadilha, né? Elas estão formando gente. Então, esse programa que nós temos, por exemplo, que a Sumitomo tem, de formar os ATVs, né? Depois promover o ATV dentro da posição, dar uma área para ele trabalhar, e vários clientes têm feito isso, essa é a melhor forma de você separar aí o joio do trigo, né? E os distribuidores que têm excelência, né? Eu sou conselheiro de um distribuidor do Cerrado, tá? Ele tem uma equipe de 22, são RCs, mas só fica cara de alta performance, entendeu?
Não adianta. Então, os bons RTVs, eles existem, eles estão no mercado. Só que eu acredito que tem uma minoria que não entendeu que o RTV é uma função super importante. É o cara que leva o nome da empresa, ele leva a recomendação técnica, ele pode ajudar muito o produtor ou pode atrapalhar muito o produtor, né? Então, ele tem um papel preponderante. Por outro lado, o agricultor também se profissionalizou e está mais técnico. Então, se a visita do RTV não agrega valor para ele, ele não atende o cara. E aí ele não vende nada. Porque ele vai lá na fazenda tomar café, conversar de futebol, de pescaria, conversar disso, daquilo, de política. O cara atenderia uma vez, duas, na terceira não atende mais, fala que não está e manda alguém atender. Então, o RTV ele tem que entender que ele está num mundo hoje muito mais demandante, né? Então, a visita dele tem que ter conteúdo. Quando ele vai numa fazenda, ele tem que levar a parte técnica dos produtos dele, ele tem que saber conversar de mercado, ele tem que saber conversar de clima, né? Vamos ter o ninho, laninha, né? Ele tem que saber conversar das grandes tendências, variedades novas, produtos novos que chegam. Ele tem que ser um RTV antenado, é um cara que, em vez de ele ficar olhando a internet para se divertir, ele tinha que usar um pouco mais a facilidade, que a gente não tinha, né? De andar com o livrinho do R. Lawrence debaixo do braço, né? Identificar a erva daninha. Então, o RTV hoje, um bom RTV, ele tem trabalho qualquer dia, em especial na região mais centro-norte. É. Hoje a demanda é altíssima por bons profissionais, de novo, né? Eu notei assim, sabe, que no nosso tempo que a gente começou, a gente ainda entrava direto saindo da faculdade com a posição de RTV. E hoje dificilmente isso acontece, né? Não se pega mais um júnior saindo da faculdade, ele passa por AT, por trainee, para que ele venha Sim, fazer isso. E eu, das empresas que eu trabalhei, provavelmente na mesma forma do que a Sumitomo, a Errara Brasil, eu vejo que faz a Errara, sempre fez um trabalho muito bom também nesse sentido, que a gente chamava e brincava no tempo da CIBA, que era a lavagem cerebral, né? Que sim, botavam a gente 15 dias, né? Dentro de um hotel lá, trancadão lá, não saía de lá, e lá a gente recebia todo o conhecimento técnico sobre os nossos produtos, os produtos da concorrência, era treinamento e tudo quanto é ativo para você sair de lá com o mínimo afiado. Eu lembro que sim, tinha reuniões que a pessoa ia preenchendo um flip chart daquele, arrancava a folha, ia colando na parede, e no final do dia as paredes estavam cheias de folhas de flip chart, da onde a gente trabalhou ameaças, benefícios, os produtos dos concorrentes. E eu vejo que isso hoje se acabou. Muita gente pega um RTV, seja ele ter passado por AT ou não, e basicamente tem muita gente botando o rabo, largando no mato e dizer vai te criar. Isso é um hum. pecado, né? Porque isso É um risco, né? É um risco, e eles estão mesmo correndo uma risco. judiação, né? Porque o próprio menina sofre muito, né? Sim, é um risco porque esse RTV está levando o nome da empresa, está levando um produto, está levando uma tecnologia. Se ele falhar nessa interface com o agricultor, ele vai carregar todo mundo junto, né? Toda a cadeia que está atrás dele vai junto. Então, hoje nós recomendamos e a gente tem visto prosperar justamente os programas de formação, né? É difícil você colocar de arrancada um profissional para ser um RTV, a não ser que você possa coloque ele para trabalhar junto com outro RTV que já está na região, que vai ser um tutor, fazer uma mentoria com ele, né? Vai explicar um pouco mais, né? Para que ele Certo. possa se criar, né? Para que ele possa trabalhar melhor, né? E hoje, comparativamente, né? Eu sempre estou comparando com o passado, mas as mulheres estão na ativa muito forte. Como é que você está vendo a mulher inserida dentro do agronegócio? O agricultor está aceitando mais, a gente vê que o fornecedor já aceitou a mulher com força, né? Mas e o agricultor? Tem aceitado bem essa mulher trabalhando no campo? Olha, do lado que você falou, do lado da indústria, do fornecedor, tanto do distribuidor, eu não tenho nenhum cliente que tem restrição. Zero restrição, tá? E do lado do agricultor, pelos contatos que eu tenho, feiras que eu tenho participado, reuniões, fui na Agro Brasília, estive aqui na Hortitec,
está lotado de mulheres que estão atendendo direto o produtor, levando tecnologia com produto, com agricultura 4.0, com nas várias frentes. Inclusive, tem clientes que falam assim: essa turma manda mulher que eu prefiro. Elas são mais dedicadas, fazem o trabalho com mais afinco, são mais resilientes, mais persistentes. Eu Então, elas estão tô junto com esse cara aí no pensamento, viu? elas estão passando para trás dos marmanjos aí, tá? Elas estão mostrando uma faceta muito competitiva no bom sentido, tá? De Sim. querer aprender, de querer fazer, de querer deixar um trabalho bem feito na região. Eu tive gerentes, né, que chegaram a diretores, presidentes de companhia, que ele tinha uma política de trazer, pelo menos uma parte do time, trazer o que o mercado entende como o diversity. O diversity, o Hum, diferenciado, ele não seria por ser mulher. Mulher, para mim, não é diversity, né? Para mim, diversity é hum, você trazer um engenheiro civil para hum, trabalhar como agrônomo no campo, trazer um administrador de empresa, ou seja, um cara que veio de outro mercado completamente diferente para trabalhar no mercado do agronegócio, com a tendência que ele traga, né, é, uma forma diferente de se fazer negócio no agronegócio, porque ele viu isso em outro mercado. Como é que você enxerga isso? As empresas têm procurado isso? Olha, eu vejo que isso foi uma tendência. Eu acho que não é nada, pode se fazer, mas para posições um pouco mais Júnior, né? é, ao contrário, mais executivas. Porque a pessoa, para estar no dia a Entendi. dia, ela tem que entender a dinâmica. Eu não tenho como explicar para o cara como é que é um pé de soja, que a soja precisa o inseticida tem que estar lá, que a logística não pode falhar, que o fungicida tem que estar lá, que a soja planta em tal época. No... o Brasil começa a plantar soja em setembro, agosto, e termina de plantar soja em fevereiro, janeiro. Como é que um cara que nunca viu isso vai entender da demanda, da dinâmica? Então, é muito difícil você ensinar agronomia para um não agrônomo, tá? Então, nas posições mais técnicas, eu acho que não é legal. As posições de marketing, não é fácil também o cara fazer marketing no agro, tá? Por quê? Porque quando você vai comprar um automóvel, um carro, você nem lembra quem te vendeu a marca, o vendedor. O nosso pessoal do campo, o nosso agrônomo está lá 4, 5 vezes por ano vendendo para o cliente. A empresa não pode falar mentira no agro. Se ela falar uma mentira agora, em 90 dias, o cara já descobriu que é mentira, aquela variedade não funciona, aquele herbicida não funciona, o fungicida não funciona. Não adianta você ter um storytelling bonito de um produto, lançar o produto, e na hora que ele aplicar, a lagarta continuar comendo a soja. Ele vai pegar os folhetos, o DVD, o que você mandar para ele, vai jogar no lixo e não vai pagar. Então, o marketing do agro é um marketing muito prático, vamos dizer assim. Então, é difícil para as pessoas que vêm de fora entender essa parte. Tá? Na parte de gestão, aí quando a pessoa assume um cargo executivo, ele pode ter uma equipe muito boa que ele lidera, né? E essa equipe trazer esse conhecimento, né? E pode ter ensinamentos de outras áreas dentro do agro, isso é bom, é produtivo, mas tem que ser muito bem pensado e o cara tem que gostar. Você falou aí do seu filho que foi fazer agronomia, não gostou, não gostou. Para fazer agronomia, e o Carl falou muito disso, tem que gostar de gente, tem que gostar de campo, tem que gostar de relacionamento, tem que gostar de sujar a botina, tem que pegar o avião e ir lá para Mato Grosso. Quanto tempo demora para chegar no Pará? Se você sair de São Paulo hoje para ir em Luiz Eduardo Magalhães, não tem conexão. Então, você põe um cara que não está acostumado com isso, eu não vou mais nunca em Luiz Eduardo Magalhães. Entendeu? Você escutou Entendi. a história de encalhar um avião? Quando eu liderava a CIBA no Mato Grosso, descemos de Bandeirantes, deu uma chuva, o avião ficou atolado no aeroporto, que era de terra. Essa eu nunca tinha ouvido, cara. Desatolar um Bandeirantes. Quer dizer, então, então tem isso. Se o cara não gostar disso, ele começa e ele fala: não, cara, isso não é para mim, não. Eu não É. quero esses loucos, não. E eu, Então, eu assim, eu acredito que não. tem que escolher muito bem o profissional, tá? Tem muitos exemplos que foram bem, mas tem que escolher bem o profissional. Eu sinto assim que as pessoas que passaram por mim nesse sentido, elas sofreram muito,
e nos fizeram sofrer. Porque a gente que está dentro do negócio e vê que você tem que convencer alguém de uma coisa que é o seu superior, que é uma coisa para nós muito simples de se fazer, que vai trazer resultado e ele não acredita, é uma dificuldade. E ele também Sim. sofre, mas aquele maior benefício que seria ele acabar trazendo algo para este mercado nosso de diferente, em vez de ele fazer isso, ele procura entender como a gente faz para tentar melhorar um pouco o que a gente faz, né? E aí eu Aí eu acho não que tem tenho. eu acho que tem um custo muito alto, né? É muito Tem. caro isso para a companhia para você ter isso, né? Eu tenho É. casos até pitorescos, né? Que uma vez eu estava, isso até vale falar, eu estava saindo com uma pessoa, né? Que era líder, e aí passamos perto do Guarapuava, né? Nós ali, muita cobertura, né? Passando do lado de uma lavoura de nabo forrageiro florescendo. Pô, nabo forrageiro florescendo fede pra caramba, né, cara? E aí tava eu, ele dentro do carro e mais um outro gerente, né? E ele dirigindo. Aquele fedor, né, cara? E ele olhou pra mim e falou: Esgoda, que é isso, cara? Eu disse: O que foi, cara? Esse cheiro aí, cara, que é isso? Como quem diz, você fez alguma coisa, né? Aí eu falei assim: Ué, você não tá vendo aí do seu lado, né? Aí eu dei uma olhada, falou: O que que é isso aí? Isso é semente de sagu, tá florescendo. E por isso cheira assim, você nunca viu? E passou por semente de sagu, cara. É. Então, o que que eu quero dizer com isso, né? A pessoa realmente é muito diferente. Agora, quando as pessoas são muito inteligentes, Gilberto, elas pegam as coisas numa velocidade tão grande que elas impressionam a gente. Então, Por isso que esse você é tem o que outro escolher. lado que você falou. Se você acertar a pessoa, ela decola rapidinho, como esse chefe meu decolou, né? Rapidinho. Só que com outro detalhe. Em cima do que você falou, com a humildade de entender que ele tem que também aprender coisas com pessoas que estão abaixo dele, né? É, é. Isso é. E tem áreas, por exemplo, essa contribuição, quando nós vamos implementar uma nova versão do SNOP, que chamava IBP, né? Integrated Business Planning, uma pessoa sugeriu para trazer um cara de uma indústria de consumo, com uma grande experiência. E ele chegou lá e ele entendeu o agro nosso assim em 90 dias. E esse cara fez uma revolução, porque ele entendeu a dinâmica do agro e trouxe toda a expertise dele da indústria de consumo, que tem que vender sorvete todo dia, né? Não pode faltar cerveja em sorvete. Para o agro, para a reunião, como é que fazia os sistemas, os processos, tal. Então, tem pessoas que trazem uma bagagem muito boa e podem ajudar muito, né? Hoje, nas áreas de comunicação das empresas, tem muita gente que não é originário, porque nem pode, nem deveria também, mas elas começam a viajar, ir nas feiras, visitar, participar de congresso. Então, você vê que as empresas dão um show hoje, né? Elas vão nas reuniões, elas levam material, e tem uma presença, um stand decente, uma comunicação visual adequada, né? Até os brindes são adequados ao evento, né? Entendi. Então, tudo isso é quando a pessoa que está na área de suporte, ela consegue entender a dinâmica do agro, né? E tem essa Certo. troca que você falou, você trouxe a sua expertise de fora, você aprende com quem está lá e os dois trabalham juntos e fazem melhor do que anteriormente, né? Agora, essa Perfeito. parte que você falou de gastar energia para explicar para quem não sabe, é onde a empresa se perde, porque aí você consome o recurso e uma energia produtiva, que você deveria estar cuidando do cliente e cuidando do negócio para cuidar das coisas internas, né? Então, é reunião para explicar por que que o budget tem que ser daquele jeito para uma pessoa que não sabe do negócio. Então, aí começa a desgastar, né? É, Entendi. ao dia a dia. Então, eu falo, é bom trazer? Eu acho ótimo. Tem casos de sucesso? Conheço muitos, mas tem que tomar cuidado para escolher bem a pessoa, né? O profissional. Perfeito. Gilberto, esse mercado nosso que você acompanha diariamente aí, você viveu ele, a tua vida foi dentro desse mercado, e a gente vê hoje o sistema de distribuição em franco ajuste, vamos assim falar. A gente vê as cooperativas se tornando cada vez mais fortes, as que são fortes se tornando cada vez mais fortes, abrindo o leque para o Brasil inteiro. A gente vê grandes revendas que não vêm ou não estão fazendo parte dos grandes grupos também crescendo. A gente vê os grandes grupos comprando empresas, passando um pouco por dificuldade financeira, coisa mais normal do mundo, né?
até que se ajuste o caminhão de melancias. E, na verdade, eu não sei, para você, quem acessa mais você? Você tem sido acessado por esses grandes grupos para recrutar pessoas para você, ou é mais em cima somente do fornecedor? E se vocês, né, enxergam, né, uma diferença muito grande entre um RTV que vai trabalhar dentro de um grande grupo desse e um RTV que vai trabalhar num fornecedor? Deixa eu entender um pouco a linha de pensamento de vocês. Não, é assim, nós temos clientes também que são parte dessa plataforma de distribuição, Investidores, né? né? Plataforma em geral, cooperativas não temos cliente cooperativo, tá? Só que o perfil do RTV da plataforma, ele tem que ser um pouco diferente do perfil do RTV da multinacional, Entendi. de fornecimento. A multinacional que fornece insumos, o RTV, ele precisa ser um gerente da área. Ele tem que fazer os canais que estão na área trabalharem para ele, com as suas equipes. Então, ele tem que ter uma capacidade de gestão muito maior. Ele tem que gerenciar um forecast de venda e tal. Um RTV da distribuição, ele tem que entender de agricultor. Ele tem que saber fazer um roteiro, usar a gestão do território de vendas, né? Mapear os clientes, definir onde ele vai trabalhar, onde ele vai focar e tirar valor daqueles clientes e levar valor para os clientes. Então, é um trabalho diferente entre um RTV da distribuição e um RTV da empresa de insumos. Tá? Entendi. Um tem que ter um perfil. Não estou dizendo que ele não vá a campo. O da fornecedor tem que conhecer campo, tem que ir. Só que a intensidade com que ele faz isso é menor. O cara da distribuição, se ele não tiver numa fazenda, ele vai estar onde? Ele só pode estar em dois lugares, ou em treinamento ou numa fazenda. Ou fazendo planilha, né? O que muitos reclamam, né, cara? Que pedem Então, planilha, planilha, planilha. e aí que se a empresa começar a fazer isso, ela está matando o cara, tá? Você sabe que no meu É, último treinamento eu fui questionado sobre isso. E eu é, disse que a grande verdade é que você tem, principalmente no fornecedor, né, de insumos, você tem vários segmentos ali dentro. Então, você tem marketing, tem financeiro, tem gerente de produto daqui, de lá e tal. E se todos eles se acharem no direito de acessar o RTV para pedir algo, uma planilha, um negócio, o cara não trabalha. Então, que teria que ter um filtro, que você quer pedir sim, alguma coisa para o meu RTV? Sim, tem que pedir para mim. Eu sou regional, então vamos ver se eu consigo te atender sem ter que acessar ele, para poder deixar que esse cara faça um pouco mais de campo também, porque isso é fundamental. E não necessariamente, Gilberto, eu acho que o fazer campo do RTV é literalmente ir lá no agricultor, mas ele está não, fazendo não, o campo, ele está na filial da revenda, ele está influenciando seus clones, né, que vão para o sim. campo e tal. Já o RTV, né, como você falou da distribuição, muda um pouco o perfil de cliente dele, né, que ele tem que ver como é que ele faz para crescer dentro da carteira de cliente dele, né? Exato. E um RTV do fornecedor, você vê que quando ele trabalha numa região, depende do tamanho da região, ele não tem só um canal para cuidar. Às vezes ele tem distribuidor, tem cooperativa, tem venda direta na mesma área, ou ele trabalha só venda direta, que é um estilo diferente. A gente quando vai recrutar aqui, Escoto, a gente pede, a primeira coisa para o cliente nos dar a descrição do cargo. O nome e a descrição do cargo, primeira coisa. Aí nós temos o perfil comportamental do cargo para submeter a avaliação comportamental DISC. 100% dos candidatos fazem o DISC aqui, 100%. Tá? E a gente define isso aí com o cliente. A gente faz uma reunião de alinhamento do nosso consultor, eu presente com o cliente, e nós definimos o que ele quer. Olha, eu quero um cara para o Mato Grosso para trabalhar na 163 para fazer venda direta. E eu quero um cara que já mora ali e que conheça os clientes. Ele é específico. Tá. E eu vou buscar esse cara. Agora, cara, assim, ó, eu quero um cara para trabalhar na Cooper Citrus, em Bebedouro, para visitar a filial e trabalhar. É outro perfil. Não adianta eu pegar o cara da BR-163, que trabalha há 5 anos fazendo venda direta, que ele está vendendo para cara de 10 mil hectares, 5 mil hectares, e mandar ele visitar o cara de laranja aqui que tem 30 hectares de laranja. Não vai funcionar. Eu vou Entendeu? fazer uma pergunta difícil para você agora. Pode fazer. Vai ser o lobo cuidando do galinheiro, né? O que eu quero Fala. dizer para você?
Se você fosse dar um conselho para um cara que ia fazer uma entrevista com entrevistadores do negócio, como vocês, como a sua empresa, que conselho você daria para esse cara? Se é que você pode falar isso. Posso? O conselho para ele fazer a Para entrevista? ele fazer uma entrevista, para ele se dar bem, para ele ser. Eu não posso dar um conselho só, porque não existe um único conselho para resolver essa pergunta. A primeira coisa que eu falaria para ele é o seguinte: ele tem que começar a entrevista entendendo a descrição do cargo que ele está buscando. Eu estou contratando esse cara para fazer o quê? Então, o entrevistador, ele tem que saber. Esse é o primeiro conselho. Segundo conselho, separa as 4 ou 5 coisas que esse cara tem que fazer bem. Porque na descrição de cargo vai um pacote, né? A gente erra por excesso. 4 ou 5 coisas que esse cara tem que fazer. Ó, vem direto. Ele tem que visitar agricultor, ele tem que lançar produto, tem que fazer e cuidar da carteira de cobrança e tal. Pega 4 ou 5 coisas-chave. Eu sei disso. Estuda o perfil do cliente que o cara vai atender e estuda o currículo do candidato antes da entrevista. Não vá para a entrevista sem saber, sem conhecer o currículo do cara. Para não ficar perguntando para o cara, você formou em 1980? Para quê? Já está escrito ali. Tá, mas Entendeu? isso você está falando do entrevistador para o entrevistado. E o entrevistado, o que que ele deveria saber para ir fazer uma boa entrevista? Certo. Estou falando do entrevistador primeiro, agora falando do entrevistado. Né? O entrevistador sabe tudo isso. Sim. O entrevistado, o que ele tem que saber? Primeiro, quem é a empresa? Tá? Quando o cara é mais esperto, ele pergunta para nós com quem que ele vai entrevistar. Se ele vai falar com a RH, se ele vai falar com o gestor direto, se ele vai falar com o gestor indireto, se ele vai fazer entrevista com 2, 3 pessoas, para ele saber com quem é o interlocutor. Para É ele bom ele poder. entrar na internet para ver quem é a empresa, o que faz, Não, como trabalha. ele deve, isso aí tem, então, tem que saber quem é a empresa, que segmento que ela está. Outra coisa, ele tem que saber quem são os principais concorrentes dessa empresa. Eu vou trabalhar na empresa A, vou concorrer com a empresa B. Tá? E outra coisa que ele tem que fazer, ele tem um currículo. E aqui complementa com o do entrevistado, com o entrevistador. Tá? O que que eu sei fazer que esse cara quer? Então, eu não vou contar para ele minha vida inteira. Eu vou concentrar em contar as coisas que eu sei fazer, que ele está me contratando para fazer. Ou seja, um currículo um pouco mais curto e assertivo, em cima da E não, necessidade do não só o cliente. currículo. Na entrevista, se eu sei fazer muito bem montagem de campos, e teve N casos de lançamento de produto que foi um sucesso na minha área, e o cara não me perguntou, eu dou um jeito de contar para ele. Eu vou provocar essa conversa. Então, o que é isso? É você, não é se vender no mau sentido, mas é no bom sentido. Numa entrevista, você é o produto, né? E lá o entrevistador pode te comprar ou não. Então, se você não souber o que você quer realmente comunicar, fica difícil para o entrevistador tomar uma decisão, entendeu? E outra coisa, responda sempre com fatos e resultado. Contra resultado não existe argumento. Se você tem experiência, você tem que contar o que você fez, por onde você passou. Você foi à RTV em Palotina, o que você fez lá? Entendeu? Eu aumentei a venda de tantos mil sacas de semente para tanto, eu aumentei market share, eu abri mais 2 distribuidores, eu lancei um produto. Você tem que contar o que você sabe fazer e o que você fez. Exemplo, exemplo. Entendeu? E aí, você vai conseguir competir melhor com os outros profissionais. Porque você usou o tempo da entrevista para falar de coisas relevantes para o seu entrevistador. E não usar o tempo da entrevista para falar de generalidades ou coisas que não são relevantes, né? Então, ter Perfeito. exemplos. E isso serve para o entrevistador. Como é que eu checo se o cara está falando para mim coisa boa? Eu tenho que ver, me dar fatos, me dar exemplo. Não, porque eu fiz uma. O que você fez na região? Eu fui trabalhar em Rio Verde. Tá. Você vendia para comigo? Não, não vendia. E agora a empresa vende? Vende. Quantos milhões? Ela vende 10 milhões. Tá aí, ó.
Eu não vendia, abri o cliente e vendo 10 milhões. Então, você tem que ir conduzindo a conversa para ver se a pessoa te transmite um legado, o que que ela deixou lá, né? Agora, Entendi. outra coisa, essa que você falou dos agrônomos novos, outra dica para eles. Cuidado de ficar pulando muito de galho em galho. Tenha um pouco de persistência, resiliência, fique numa posição, mostre resultado. Não fica aquela, eu vou trabalhar 2 anos aqui, 2 anos ali, 2 anos ali. Daqui 6 anos, você é um cara com 30 e poucos anos, o que que você fez? Nada. Eu mudei, estou no mesmo cargo, não, eu não tenho uma história para contar. Aí o entrevistador fala assim, pô, mas você já está com 30 anos e você não, né, você não engatou com nada, você não, né? O que que você produziu de verdade? Eu não tenho história para contar. Isso é um problema. E Esse é um volta e problema. meia me perguntam isso, sabe? Agora, mudar de trabalho não é problema. Agora, mudar com frequência e nessas mudanças você não ter uma Resultado para sequência. mostrar? Exatamente. Aí você começa a complicar, né? Você não consegue que o entrevistador compre você como um bom profissional, né? É. É É complexo. verdade, é quase como aquele cara que fica 1 ano, 2 anos parado procurando emprego e não acha emprego. A gente pensa, puxa, mas se ninguém te quis, por que eu vou querer, né? Em 2 anos, É, né? tem, tem, E tem, tem acontece isso. isso, né? Isso acontece com Acontece. frequência. Mas assim, Gilberto, a gente está indo aí para 1 hora de entrevista, né? Sim. Chegando ao final do nosso bate-papo. Eu queria assim que você deixasse uma mensagem, né, da tua empresa, sua, com toda a bagagem que você tem do agronegócio nesses seus quase 40 anos de trabalho e mais quase 4 anos aí no recrutamento e seleção de pessoas. O que que você diria para o jovem, cara? O que que você diria para aquele que ou está entrando no mercado ou que está com 1, 2 anos de mercado, nós temos os mesmos 40 anos que você tem, acredito que ele ainda tem pela frente de trabalho. O que que você diria para esse cara? Qual é a tua mensagem? Bom, primeira coisa que eu diria, algumas coisas que eu disse quando eu deixei a no Farm na convenção que eu estava me retirando do setor. Você tem que confiar nas pessoas e aprender a trabalhar com as pessoas. Não tem que negócio é feito por máquinas. Então, você tem que dedicar e tem que entender de pessoas, respeitar as pessoas, ser humilde. Humildade cabe em todas as situações. Nunca parar de aprender. Não importa se você formou hoje, se você formou há 5 anos, sempre busque aprender. E como é que você vai estar sempre bom se você começar a ensinar? Então, eu vou melhorando como profissional se eu vou aprendendo e eu vou formando gente, eu vou ensinando, eu vou transmitindo o que eu aprendi. Tá? Outra coisa, ele tem que ser um profissional que ele está preocupado com o que ele está produzindo. Ele não tem que estar preocupado só com a remuneração dele, mas sim, essa empresa me contratou, eu estou aqui nessa região, eu estou fazendo o que aqui? Fazer aquela autoanálise, tá? Eu estou merecendo a confiança que eles estão depositando em mim? Eu estou entregando o valor que eu fui contratado para, entendeu? E Entendi. procurar sempre fazer o seu melhor, né? Fazer sempre o seu melhor, porque o resultado no final de tudo vai ser fundamental. Você vai ser avaliado pelos resultados que você deixar. E não estou dizendo só um resultado numérico, é de conquista de clientes, é de relacionamento, lançamento de produto. Tudo que você fizer de bom vai ser resultado computado para você. Tá? E uma coisa que o pessoal às vezes esquece, quem está no campo, eu vou deixar uma sementinha. Se você puder, arranje um tempinho e estude uma segunda língua. Lá na frente, ela vai fazer diferença. Entendeu? Hoje tem muita facilidade com a web aí, cursos, tal. Tira umas férias, vai fazer uma imersãozinha, faz imersão no Brasil. Quanto mais você for crescendo na carreira, mais vão te perguntar se você tem uma segunda língua, tá? Que aí Isso é a primeira, fundamental. a primeira pode ser o inglês, a segunda o espanhol. Agora, se você souber chinês, aí é raríssimo.
Você sabe que eu tenho que dar risada, Gilberto. Tinha um RTV nosso, da tempo das antigas, que ele teve uma reunião onde vieram pessoal dos Estados Unidos, a companhia, e foram lá numa janta, né, cara? E chegou nessa janta, estavam servindo coraçãozinho de frango. E daí o americano chegou para ele, né, e apontou para o coração e, what? Né? Ele olhou para o lado, olhou para o outro, né, não achou ninguém, falou, coração. O cara falou, what? Né? Aí ele pegou e fez assim, bateu aqui. Cococó, cococó. Eu falei, porra, cara, então não vai dar para ser um gerente de uma companhia se você não aprender inglês. Você não vai poder falar cococó e bater no coração, cara, né? Não, não. Então, se você almeja, né, grandes posições, no mínimo o inglês é fundamental, né? É, Muito bem colocado, Gilberto, né? a pessoa tem que começar a se preocupar com isso. Se ela quiser fazer carreira, quiser crescer, ela tem. E mesmo para construir sua carreira, seu negócio próprio. Por exemplo, hoje eu tenho clientes que meu contrato com ele é em inglês, os relatórios são em inglês e as entrevistas que eles fazem são em inglês. Se eu não tivesse o inglês, eu não tinha esses Acabou. clientes. Simples. É. Então, não Esse eu importa. acho que eu teria feito diferente, eu teria pegado mais fluência em inglês. Hoje eu tenho um inglês para only to travel, ou seja, É, o cara pergunta, e aí, Esgoto, você fala inglês? Olha, eu vou para os Estados Unidos, eu não passo fome, mas também não como tudo que eu quero, né? Então eu exato. consigo viajar e tal, mas eu teria estudado mais inglês. Mas agora, com 61 anos, eu vou continuar no only to travel. Não vou mais Tá bom. aprender, porque não dá mais, não vou mais buscar esses cargos, né? Mas se eu conseguir lá fora chegar e pedir um sanduíche e parar num hotel, eu vou me virar, mas eu teria feito diferente, Gilberto. Você Esse é, está é perfeito bem, na bem colocação, colocado. Bem bem colocado. colocado. Então eu queria agradecer você, Gilberto, deixar aqui a tua última consideração aos ouvintes aqui, né, da tua empresa, dos teus negócios. Fique à vontade para que eu venha encerrar o nosso bate-papo. Não, nossa empresa chama CT do Agro, nós temos uma plataforma, né, que vocês podem acessar, quem tiver interesse, estiver buscando uma recolocação. As vagas que podem ser publicadas estão lá, tem algumas confidenciais que não estão lá. Quem está buscando uma nova posição, um novo desafio, fique à vontade para nos contatar. Nossa missão aqui é juntar bons profissionais com alto potencial com as grandes empresas que querem desenvolver as pessoas. Então, descobrir os novos talentos aí, que é a nossa missão. E é o nosso propósito, né? Então, fique à vontade, se eu puder colaborar com vocês em qualquer posição, me recomendando pessoas, a gente vai dar toda a atenção e estamos à disposição aqui. Perfeito. Gilberto, muito obrigado a CT do Agro, muito obrigado a você por ter disponibilizado esse tempo de hoje para levar aos nossos ouvintes, aos ouvintes do Agro Canal LFZ Consultoria, um canal do YouTube, um canal no Spotify, onde as pessoas vão poder ouvir entrevistas como a sua, interessantes para o agronegócio, para o seu desenvolvimento, porque a gente tem toda quinta-feira, né, a quinta-feira com o Esgoda, ou seja, toda quinta-feira com o Esgoda, uma entrevista, um conteúdo que às vezes eu mesmo coloco, conteúdos de vendas e tal, dos meus treinamentos. Por quê, Gilberto? Porque o agronegócio é o nosso negócio. Pessoal, muito obrigado a todos. Até a próxima entrevista. Já já essa entrevista vai estar no ar com o nosso amigo Gilberto Scavinato. Gilberto, muito obrigado. Fique com Deus e sucesso no seu serviço, na sua vida e nas suas pescarias. Grande abraço, meu amigo. Valeu, meu amigo, obrigado, prazer.